Olá, hoje nessa aula vamos falar um pouco sobre esforço mecânico e rotação. Nós sabemos que para que haja movimento, para que haja mudança do estado de movimento, é necessário um esforço mecânico, é necessário uma força de alguma natureza que promova, essa variação do estado de movimento e leve, por exemplo, no estado de rotação. Só que nem todo esforço mecânico é capaz de promover rotação, Nós sabemos que para haver movimentação, seja de rotação ou não, é necessário esforço mecânico. Porém, nem todo esforço mecânico leva à rotação. Quer ver? Imagine uma barra que está presa no seu centro, então ela pode rodar. Tá certo? E eu vou fazer nessa barra duas considerações com relação ao esforço mecânico. Então ela está presa aqui. Numa primeira situação, eu vou fazer uma força aqui e uma força aqui. Então eu vou fazer um esforço mecânico. Então, claro que eu estou fazendo de tal maneira que dê zero a resultante total. Só que esse aqui, da maneira que está colocado, uma força F. Todo mundo sabe na prática que isso aqui não causa rotação. Então aqui não há como essa situação promover rotação. Agora, se eu pegar e fizer um esforço dessa natureza aqui, fizer uma força F aqui e uma força F aqui, a resultante total ainda é zero do ponto de vista de força. Porém, nós sabemos na prática que aqui nós causaremos rotação. Não é verdade? Então, dependendo de como a força está distribuída ao redor do corpo, pode causar rotação ou não pode causar rotação. Então, nem todo esforço mecânico causa rotação. É necessário que esse esforço seja de tal maneira a produzir rotação. E, obviamente, você está sentindo aqui na prática que para uma força produzir rotação, ela tem que de alguma maneira estar perpendicular ao raio de rotação. Não é verdade? Então nós vamos imaginar, baseado nisso, uma situação onde nós vamos pegar um ponto de massa para entrar em rotação. E vamos ver como que é o esforço que causa essa rotação. Então vamos imaginar uma massa aqui, existe um centro de rotação em algum ponto, tá certo? Isso aqui é caracterizado por um raio. Normalmente isso aqui é um vetor. Então esse raio é um raio vetor. E esse corpo, nós vamos fazer um esforço de tal maneira que ele rode nesse sentido. Então aqui ele tem uma rotação, de alguma maneira. Não é uma rotação que num determinado momento, num instante de tempo, ele tem uma velocidade angular ômega. Essa força que nós vamos fazer, eu e você sabemos que se eu fizer uma força na direção radial, aqui, ela não vai fazer essa rotação. Eu tenho que, de alguma maneira, ter uma força que tenha uma componente na direção perpendicular. E essa componente na direção perpendicular, essa sim, é capaz de realizar a rotação, não é verdade? Então aqui eu tenho uma força F. E aqui eu tenho uma força, a componente da força F, que é capaz de promover a rotação. A componente da força F capaz de promover a rotação, se isso aqui existe um ângulo θ aqui com a tangente da trajetória, claro que isso aqui vai ser, no fim do dia aqui, uma trajetória circular. A componente da força F tem que estar tangente para promover a rotação. Então, nós podemos criar, sabendo disso, nós sabemos que é necessário que a força haja no corpo, ou num ponto do corpo, que não esteja, se eu fizer essa força no centro de rotação, não vai promover rotação também. É necessário que ela esteja a uma distância. Então ela depende do ponto de aplicação com relação ao centro de rotação e depende da intensidade que a força tem na direção que vai promover a rotação, na direção tangente à rotação. Tudo isso nós podemos conjugar dizendo que a rotação vai depender do produto vetorial da posição pela força. Porque, na verdade, quando eu faço isso,
eu estou pegando a componente de força que não é perpendicular ao raio vetor, portanto, na direção tangencial. E essa grandeza é chamado de torque. Então, nós criamos uma grandeza, que é o chamado torque sobre o corpo, e ele é, na verdade, o produto do raio vetor pela componente perpendicular ao raio vetor na direção. Quando isso existe, eu vou mudar o estado de movimento de rotação, vou causar uma rotação, tá certo? Então, se o corpo estiver parado, para colocá-lo em rotação, eu preciso de um torque. Se ele estiver em rotação, para eu acelerar essa rotação, também preciso de um torque, tá certo? E nós entendemos, sem uma dedução muito severa, sem muito complicada, que tem que ser dessa forma, né? Tem que depender do raio, porque se aplicar muito pertinho aqui, todo mundo já tentou abrir uma porta fazendo força na dobradiça, não funciona. Você tem que fazer uma força na maçaneta, que está distante do ponto de rotação, que é o batente, que é a dobradiça. E também depende da força. Se você não fizer força nenhuma, a porta não entra em rotação, não abre, não é verdade? Então, esse torque é uma grandeza importante, né? O seu módulo, ele é, na verdade, RF, seno do ângulo θ. Desculpa, aqui o θ, nós vamos chamar, é o ângulo entre o raio vetor e a força. Então, é esse θ, tá certo? Então, seno de θ. Isso por quê? Porque a notação é sempre que o ângulo θ é o ângulo entre o raio vetor e a força, tá certo? Muito bem, então o seno a força vezes o seno do ângulo dá a componente vezes o raio dá o módulo do torque. Esse torque tem que existir de alguma maneira para mudar o estado de rotação desse corpo. Muito bem. E nós podemos elaborar um pouco mais, porque é o seguinte, tendo uma força tangencial, haverá também nessa direção uma aceleração tangencial. Da mesma maneira que essa componente está produzindo o torque, ela está acelerando tangencialmente, né? Então, na verdade, o F seno de θ, que é essa força tangencial, ele é responsável por causar uma aceleração tangencial. E nós vimos que uma aceleração tangencial, ela está associada com uma aceleração rotacional nesse caso, que é a aceleração de rotação. Então nós já aprendemos, na verdade, que isso aqui é igual a m vezes r. A aceleração tangencial, ela é, na verdade, r vezes a aceleração angular, alfa. E se eu multiplicar tudo isso por r aqui, então eu tenho que r, f, seno de θ é igual a m, r ao quadrado, alfa. Ora, esse mr ao quadrado é o que nós definimos como o momento de inércia. E isso é o que nós definimos do torque. Então, da mesma maneira que força causa aceleração tangencial, como escrevemos aqui, o torque causa aceleração angular. Tá certo? Então, o resultado dessa pequena consideração que nós estamos fazendo é que, na verdade, o torque, estou colocando aqui de forma escalar, né? Ele é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, isso é equivalente à segunda lei de Newton, mas agora para a rotação. Para a rotação, a massa faz o momento de inércia, que faz o papel de massa, o torque é que faz o papel de força e a aceleração angular é que faz o papel da aceleração. E essa expressão é muito importante, porque ela permite, dado um esforço mecânico, eu entender como é a rotação que vai resultar desse esforço mecânico. Tá certo? Então essa expressão ela é importante, é uma expressão que nos diz como que a rotação vai progredir a partir de um esforço mecânico. Muito bem, agora nós vamos considerar outra coisa aqui, né? Já que nós sabemos essa expressão, nós vamos tentar aplicá-la em algumas situações. Então vamos considerar uma situação interessante, que é a roda da bicicleta. Se você olhar a roda da bicicleta, a bicicleta não sai andando sozinha, né? A não ser que você coloque ela na descida
e a força da gravidade ajude. Mas se você olhar o pneu de uma bicicleta, nós vamos só nos concentrar na parte da bicicleta que é importante. Você tem uma catraca na parte da roda de trás. Essa catraca, aqui estou colocando aqui a roda que vai andar em cima da rua, né? E o que a corrente da catraca faz nessa roda da bicicleta, tá? Então aqui eu estou considerando a roda da bicicleta como um exemplo, só para você ver como que a coisa funciona. Então, nessa roda da bicicleta, obviamente ela tem um raio, a catraca tem um pequeno raio que eu vou chamar de R minúsculo, e a roda como um todo tem um R maiúsculo, né, de raio. E quando você quer mudar a velocidade, você faz um esforço aqui, a corrente faz um esforço na catraca, que é para a roda andar naquela direção. Então você pedala, o pedal nada mais faz do que transmitir o esforço para a catraca que está na roda de trás da bicicleta, né? Então aqui, claro, se você não está lembrando que é uma bicicleta, porque não está vendo os raios aqui da bicicleta. Então está aqui os raios da bicicleta. Muito bem, então a gente faz um esforço, esse esforço F que é feito, ele vai lá e de alguma maneira faz um torque. Só que o torque que é feito na roda da bicicleta, tá certo? Se você pegar o torque, ele é a força, porque ela está já na direção perpendicular ao raio, vezes o raio menor, que é o raio da catraca. Só que isso vai causar uma rotação em quem? Vai causar uma rotação na roda como um todo. Então é o momento de inércia da roda como um todo vezes alfa, que é resultante desse esforço, desse torque que é feito através do pedal, através da corrente, na catraca. Muito bem. Então essa força é o esforço que você está fazendo, tá certo? É o esforço mecânico. E ele vai causar a rotação. Aqui, claro, estou imaginando que não desliza, nada disso, mas independente disso, fazendo essa situação, a roda irá girar. Se você colocar a bicicleta num desses banquinhos que suspende a roda, ela vai girar, né? É o que você faz para fazer exercício na academia, assim por diante. Muito bem. E então, agora, quem é esse momento de inércia? É o momento da roda como um todo. E imaginando a roda como a massa constituída no pneu e do aro, nós temos que, na verdade, o momento de inércia é mr². Portanto, F vezes R é igual a mr² vezes alfa. Ou seja, o resultado da aceleração que você vai dar na bicicleta, que é de fato quanto que você vai aumentar a velocidade de rotação, ela é, de alguma maneira, a força dividido pela massa total da roda vezes o raio da catraca dividido pelo raio da roda, tá certo? Esse é o resultado do torque feito com o seu pé, através da corrente, na roda da bicicleta. Claro que quanto maior é para o mesmo esforço, quanto maior é o errinho, maior é a velocidade resultante. Por isso que temos catracas, as chamadas speeds, as chamadas velocidades do câmbio da bicicleta, mudando a catraca. Por quê? Dependendo, dado um esforço, a velocidade angular que você vai desenvolver vai depender da razão entre o raio da catraca e o raio ao quadrado da roda. Se é uma rodinha pequenininha, o efeito pode ser grande. Se a roda é grandona, o efeito pode ser menor em termos de velocidade angular. Mas dado que o errão é fixo, dependendo do errinho, você pode atingir velocidades angulares maiores ou menores. Tá vendo? Tudo isso calculado através do torque, através de um esforço mecânico capaz de gerar a ação de rotação. Muito bem, esse foi um exemplo, mas nós queremos avançar um pouquinho nos outros exemplos, só para mostrar esse conceito de esforço mecânico e rotação. Então eu vou considerar um outro exemplo agora, tá certo? Vamos considerar um exemplo que é o exemplo do ioiô, tá certo?
A gente pode escrever o ioiô com Y ou com I, vamos escrever com I, né? E todo mundo sabe como funciona um ioiô. O ioiô, alguém segura um barbantinho, tá certo? Vem um barbantinho. Esse barbantinho está... Aqui existe um disco no qual o barbante está enrolado e esse disco é capaz, né? Ele é um disco maciço, vamos imaginar maciço, mas não precisa. Pode ser um aro, pode ser o que você quiser. E esse disco, ele de alguma maneira roda. Quando você solta o ioiô sobre a ação da gravidade, né? Essa massa aqui, ela roda. Então, nós sabemos que ele está rodando nesse sentido, né? Então, aqui, o ioiô está rodando à medida que o cabo vai desenrolando. A pergunta é, com que aceleração esse ioiô está descendo? Se eu não tiver barbante, se eu soltar tudo, eu sei que ele cai em queda livre. Mas, quando ele está sujeito à rotação, e nós vamos considerar um ioiô que tem um momento de inércia I, né, que é igual, vou imaginar um disco maciço, que nós já vimos, calculamos o momento de inércia dele em situações anteriores, ele é mr quadrado, meio de mr quadrado, e obviamente R é o raio do ioiô. E nós queremos saber com que aceleração esse ioiô está caindo. Bom, aqui, quem está fazendo o esforço é a gravidade, mas tem o fio. Quem de fato faz um esforço para promover a rotação do ioiô é o fio. E como que funciona isso? Bom, eu vou pegar e vou separar aqui embaixo, eu vou pegar, aqui está o ioiô, então eu isolei o ioiô, o fio está fazendo uma tensão T no ioiô e a gravidade está agindo no centro de massa do ioiô. Tá certo? Essa é a situação. E o ioiô tem o raio R aqui. Como nós já dissemos. Vamos mostrar agora o seguinte. Toda vez que a gente trabalha em esforço mecânico, ele causa rotação, mas também pode causar translação. Então aqui eu tenho uma força para cima, que é a tensão no fio, e tenho o mg para baixo. Então eu sei que ele está descendo, a resultante total é mg menos t, tem que ser igual à massa dele vezes a aceleração que ele desce. Mas esse esforço mecânico não causa só translação, ele também causa rotação. E ele causa rotação através do torque. Então aqui tem um torque, que é o raio vezes a tensão, porque a tensão é tangente. Então o torque vezes o raio causa aceleração angular. E essas são as duas equações, né? Porque agora eu tenho um esforço combinado de rotação e translação. E o que ocorre, na verdade, aqui, é que a aceleração de translação, ela vai existir toda vez que houver rotação, porque vai desenrolando o fio, e é uma questão simples de verificar que ela é, na verdade, vinculada à velocidade, à aceleração de rotação, através de uma relação que nós já vimos anteriormente. A aceleração tangencial, ela é o raio vezes a aceleração angular. Então, dessa equação aqui, eu expresso tudo, eu substituo meu alfa por A, né, de tal maneira que eu tenho que mg menos t é igual a ma, mas eu tenho que t vezes r é igual a I, no lugar do alfa vem A sobre R. Que eu vou tirar o R daqui e vou botar o R quadrado aqui, tá certo? É uma coisa, né? E essas duas equações juntas está dizendo que o esforço da gravidade ele está sendo usado, é o único esforço externo que age aqui, para compor a rotação e a translação ao mesmo tempo. Se eu somar essas duas equações, o T cancela, portanto eu tenho que mg é igual a m mais I sobre R2 vezes A. Ou seja, a aceleração desse sistema é igual a m
dividido por m mais I sobre R2, vezes a aceleração da gravidade. Obviamente, o momento de inércia não é negativo, portanto o denominador é sempre maior do que o numerador e, portanto, o ioiô cai com uma aceleração menor do que a aceleração da gravidade. Se eu utilizar no lugar do I o meio de mr quadrado, tá certo? Então, se eu usar no lugar do I o meio do mr quadrado, eu tenho que a aceleração com que isso cai é igual, colocando aqui meio de mr quadrado, o r cancela, e eu fico aqui com exatamente 3 meios, né? Porque fica meio aqui, 2, 1. Então, fica que o A é igual a 2 terços, passando o 2 para cima e o 3 permanece lá embaixo, da aceleração da gravidade. Isso se eu considerar o ioiô um disco rígido. Se o ioiô for um anel, um aro, aqui então vai entrar mr quadrado. E, portanto, nesse caso, a aceleração é dividida pela metade, né? Então, ele cai com uma aceleração ainda menor do que quando o disco tem a massa distribuída do ioiô. Entende? Então, o que nós temos nessas situações? Temos um esforço mecânico que também agora causa rotação, além de causar translação. Você não pode esquecer nunca a possibilidade de translação do problema. Se eu estiver trabalhando com ioiô que eu pivotei, que eu parei o centro, aí não, aí o esforço feito só vai causar. Mas aqui eu deixei na gravidade, e à medida que a gravidade traz o ioiô para baixo, o fato do fio estar preso causa rotação, tá certo? Através da tensão. Claro que você poderia voltar nas equações e calcular agora qual é a tensão que você tem no fio ao longo da queda de um ioiô. Tá certo? Muito bem. Aprendemos isso. Agora estamos familiar com o esforço mecânico e rotação. E na próxima aula vamos fazer mais alguns exemplos envolvendo objetos que rolam e que deslizam ou só rolam utilizando esse conceito. Até lá!